Olá! Fica à vontade, sente-se à mesa. Vamos compartilhar de uma boa palavra, uma palavra qual nós necessitamos. Abre a sua Bíblia se você tiver aí com ela, se não depois pega. Se você está ouvindo e agora não tem como pegar a sua Bíblia, depois em casa, escuta de novo, pega caderno, pega a caneta, pega a Bíblia, rabisca mesmo e deixa o Espírito Santo continuar ministrando seu coração aí. Lá em Tiago, capítulo 2, versículo a partir do 14, diz assim: Pois qual é o proveito, meus irmãos, se um homem disser que tem fé e não tiver as obras? Poderá a fé salvá-los? Se uma irmã ou irmão tiver nus, carentes do alimento diário, se algum de vós lhe disser, ide em paz, aguentai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, qual será o proveito? Tiago aqui está comparando a fé sem obra com a gente vê uma necessidade de alguém, a gente ter como ajudar, a gente somente olhar e falar assim, vai em paz. A pessoa vai continuar na mesma situação. Não vai ter acontecido nada. É isso que ele quer dizer. Que a fé sem obras, ela é morta. Agora vamos lá. Assim é a fé. Se não tiver obras, é morta, é em si mesma. Porquanto o homem pode dizer, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras e eu te mostro a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazeis bem, até os demônios creem. Também creem e treme de medo. Porém, o homem vão quereis tu saber que a fé sem obras está morta? Porventura não foi Abraão, nosso pai, justificado pelas obras, quando ofereceu Isaque, o seu filho, sobre o altar? Porque Abraão entregar o seu filho naquele altar foi um ato de fé. Um ato de fé. A obra estava comunicando a fé que ele tinha em Deus. Vede que a fé operou com as suas obras e que pelas suas obras a fé foi aperfeiçoada. E as Escrituras cumprem-se a qual diz: Abraão creu em Deus e foi-lhe isso computado com justiça e ele foi chamado de amigo de Deus. Veja então como que pelas obras o homem é justificado, não pela fé somente. De igual modo, não foi também Raabe, a prostituta, justificada pelas obras quando recebeu os mensageiros e os enviou por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim a fé sem a obra está morta. Nós não somos salvos pelas obras. O apóstolo Paulo diz isso. Nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos pela fé na obra que Cristo realizou. Só que o que Tiago está querendo dizer é outro tipo de obras. Não é eu faço porque eu faço muitas coisas, eu sou boa, eu vou ser salva. Não. É porque eu criei na obra manifesta por Cristo na cruz. Por isso que eu serei salvo. Mas se eu creio, que aqui é o que Tiago está dizendo, se eu creio que Jesus é o Filho de Deus e que ele abriu mão do seu trono, desceu, se fez homem, assumiu, a forma de homem, se entregou à morte, passou pela pior morte de cruz, para que eu fosse resgatada, fosse encontrada pelo Senhor e voltasse por uma reconciliação, e com isso fosse chamada de filha de Deus, não mais criatura, não mais serva, mas agora filha de Deus. Como não manifestar as obras? Como não manifestar aquilo que eu creio? Porque se eu tenho a fé em Jesus, eu creio em Jesus, eu manifesto as obras que ele manifestou. Talvez se eu falar com você sobre obras, Tiago aqui citou exemplos muito bons e a gente vamos falar sobre isso. Mas o primeiro exemplo que ele citou entre a mulher ali que está necessitada, a irmã, e eu olho para ela, eu tenho condições de ajudar e não ajuda, ele está fazendo o que é uma analogia com a fé e a obra. Seria morta. Se eu não ajudasse, ela nada aconteceria. E a mesma coisa é a fé. Mas muitas das vezes a gente entende como obra, como se eu não tenho, a minha fé não é manifesta em obra porque eu talvez não exerço algum cargo ou porque eu não vou para a rua dar comida para aqueles que precisam. Mas aqui, quando a gente vê ele dando um exemplo de Abraão. Abraão, primeiro contato que ele teve com Deus, Deus falou, Abraão, larga
tudo. Larga toda a tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Se eu falar que ele obedeceu 100%, não, porque ele leva Ló e tudo mais, né? Mas depois lá pra frente o Senhor vai lapidando. Mas qual foi a fé de Abraão? Ele saiu, se locomoveu para um lugar que ele não sabia para onde que ia. Ele ouviu e obedeceu aquela voz. Quando aqui citado que Deus pede para ele o seu filho, se você já leu a história, ele pega o seu filho, quando ele está subindo naquele monte, o filho fala: pai, cadê o cordeiro? Cadê para o sacrifício? E ele manifesta a fé, uma das partes, dizendo assim: filha, Deus proverá para si. E ele sabia que Deus tinha pedido o filho dele, e ele subiu com o coração totalmente disposto a entregar o seu filho. Porque Deus pediu. Se Deus pediu, nós cremos que Deus tem o melhor para nós. Nós obedecemos. Isso é a fé. Eu estou crendo, eu estou confiando no Deus que eu sirvo. Então, obediência é um ato de fé. Quando ele cita Raabe, uma prostituta, que quando os espias entram em Jericó para espiar a terra, Raabe, ela esconde os espias e ela chega para conversar com ele e ela começa a falar que o povo está temeroso porque ouviram falar tudo que o Deus deles tinha feito. E quando ela fala, eles falam, nos esconde, ela fala: tá, eu escondo, mas você vai me salvar. Eu e minha casa quando vocês virem. E ela creu. Primeiro ela creu que o Deus dele era poderoso e ia exterminar. Ela tinha certeza que o Deus dele ia exterminar Jericó. E ela vai, além desse já de ato de fé, ela esconde eles e ter a certeza que ela e a família dela ia ser salva. Porque sabia que aqueles homens iam honrar a palavra. Então, ali o ato de fé. Quando ela escondeu, quando ela sabia que poderia ser morta por aqueles homens que entraram na casa dela atrás daqueles homens. Ela escolheu crer quando ela poderia ter a incerteza se quando fosse destruir tudo aquilo, eles se recordariam dela. Ela escolheu crer. Isso foi um ato de fé e nós conhecemos muito bem a história de Raabe e vemos ela lá, sabe, na Jeová sumiu. Genealogia de Jesus. Nós vemos ela lá, o nomezinho dela lá, porque foi um ato de fé. Então hoje, o Espírito Santo quer manifestar para nós aqui uma clareza de que obras é obediência. Obras é caminhar sobre aquilo que cremos. Porque eu creio em Jesus, eu perdoo aqueles que têm me ofendido, que têm me ferido, que têm me machucado, que têm me abandonado. Aqueles que realmente fizeram algo contra mim. Eu decido, é uma decisão, perdoar. É uma decisão inteligente. Porque eu sei que eu sou carente de misericórdia, eu preciso do perdão de Jesus diariamente, porque sou falha, sou pecadora, mas o amor dele me justificou, porque pelo sangue dele, pelas pisaduras dele, fui sarada, justificada, curada e transformada para a glória do Deus que eu sirvo. Então, porque eu sei que eu também preciso, eu decido dar o perdão. Isso é obra. Eu decido dar outra face. Isso é obra. Eu decido ajudar e dar misericórdia àqueles que precisam. Isso é obra. Eu discipulo as pessoas. Isso é obra. Eu tô aqui para falar de você, dessa fé que eu creio e dessas obras que precisam ser manifestas através da minha vida. Isso é obra. A obra é quando você exerce aquilo que você crê. Você está exercendo aquilo que você crê. Isso é obra. Se eu digo que eu tenho fé, mas eu só manifesto a minha carne, eu não creio no poder de Cristo para me libertar de mim mesma, das minhas vontades, de me empoderar, dizer não para aquilo que eu desejo. Cadê a minha fé? Ela precisa se manifestar na obra quando eu digo não para o meu pecado, quando eu digo não para a minha carne. Isso é a obra sendo manifesta. Se você estiver pronta, preparado para ouvir e obedecer a voz do Senhor, você vai estar manifestando as obras. Manifestando como Abraão. Abraão tinha um cargo específico na igreja para fazer a obra. Ele não tinha uma missão específica, ele tinha que gerar um filho. Ele tinha que obedecer a voz do Senhor. Pronto. Tudo que Deus falasse. Porque Deus falou o quê? De você eu vou fazer. Eu te escolhi. Família. Sabe? Deus escolheu ele para ter uma família, para multiplicar e gerar uma nação. Assim Deus faz. Assim Deus é. Deus é maravilhoso. Tudo que faz.
E Abraão, ele simplesmente ouve e obedece. Ele decide obedecer a voz do Senhor. Raabe decidiu manifestar a fé nela. Ele, sabe, é manifestar a fé naquilo que ele te fala. Se ele fala assim, eu vou abrir uma porta, ele vai abrir. Eu vou curar, ele vai curar. Você manifesta o quê? Na confiança, na clareza, na certeza do que ele está fazendo. Então, nós necessitamos deixar que o Pai, sabe, fale conosco para que nós venhamos obedecê-lo. Sabe por quê? Talvez você fale assim, Deus não tem falado. Deus não fala comigo. Mas será que se Ele falar, você vai obedecer? Se Ele mandar largar tudo, você vai largar? Sabe? Se Ele mandar você, isso é as obras sendo manifestas através da fé. Eu ajo porque eu tenho fé. Então, eu não sei para qual lado, como que o Senhor tem te chamado para essa obra, como Ele tem te chamado para manifestar. Uma coisa eu tenho toda a certeza: a fé sem obra, ela é morta em si mesmo. Aquele que crê e passou pela cruz, ele manifesta aquilo que ele crê. Ele manifesta o Filho de Deus, o caráter de Deus. Ele manifesta a glória de Deus aonde quer que ele vá. Deixa o Senhor falar com você e seja obediente à sua voz. Manifesta a obra, manifesta aquilo que você crê. Se você crê, se move naquilo que você crê. Se move naquilo que você escolheu, decidiu crer. Isso é fé. A fé, ela se movimenta. A fé, ela se move. Eu não tenho certeza se vai acontecer. Tem sim. Sabe por quê? É o seu Pai. Se Ele falou, Ele é fiel para cumprir. E se Ele falou e você tem fé, não se preocupe, porque se você diz que tem fé e anda preocupado, manifesta a obra, sabe o quê? Descansando na promessa. Manifesta a obra descansando nele, confiando nele. Tirando toda a preocupação da sua mente, porque você tem um pai e pode descansar na confiança do que ele vai fazer. Então, eu espero que você tenha entendido. Se não entendeu, deixa nos comentários. Depois eu volto explicando ainda mais. Mas eu queria dividir esse ensinamento que Tiago deixou para nós. Precisamos manifestar a obra. E o que é manifestar a obra por meio da fé? É obedecendo ao Senhor. É obedecendo aquilo que Ele nos deixou. Obedecendo aquilo que Ele nos ensinou. E é sobre isso. Tenha um dia abençoado e fica com Deus no nome de Jesus.